Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal da Editora Ibero-Americana. Hoje é o nosso último encontro dessa série e hoje eu apresento uma parte do meu time que trabalha comigo. Eu tenho a Débora, a nossa revisora, tradutora e editora de textos. Eu tenho o Alexander, que é o editor adjunto responsável por todo o processo editorial por artigo. Então, o teu artigo passa na mão dele pelo menos umas 10 vezes durante todo o processo. O Victor Hugo, que é o trabalho de relações públicas, de comunicação, de divulgação, redes sociais, de assessoramento nesses processos. Muito obrigado por você estar aqui, é importante para nós. Aliás, não esquece de curtir esse vídeo, fazer o teu comentário, comente de onde você está falando, de onde está nos assistindo, cidade, estado, qual é o horário que você está assistindo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder da sua rede acadêmica, da faculdade, da universidade, do teu trabalho de editoração. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Que por sinal, o Alexander insere no mínimo aí 8 vídeos por semana de artigos científicos, levando a comunicação dialogada dos autores mediante esses vídeos, falando sobre os seus artigos publicados. Então, venha conhecer mais a Editora Ibero-Americana. Fazendo uma recapitulação, nessas últimas aulas, o que realmente nós falamos aqui? Falamos sobre editoração em periódicos, o processo da editoração, o que é o processo de gestão de periódicos científicos, o porquê publicar, que entra a questão da disseminação do conhecimento, a informação, a pontuação do programa, as suas horas extras de currículos extracurriculares, a questão do cenário, pré-prints, indexadores, métricas, pontuações, indicadores de qualidade de um periódico científico, da produção científica, estrutura de um artigo científico, como produzir, qual é a estrutura, quais são as seções que tem que ter um artigo científico e como escrevê-las, o processo de avaliação do artigo científico submetido e desde o parecer até a sua publicação, as questões de má conduta, a questão da sustentabilidade de taxas de processamento, que são os APCs, tudo isso já falamos. E além disso, a questão do acesso aberto, ciência aberta. Hoje é um fechamento especial. Primeiramente porque eu quero agradecer todo esse meu time que está aqui, que se não fosse eles eu não estaria aqui conversando com vocês. Hoje nós temos aqui o Felipe que está aqui trabalhando no audiovisual para que esse vídeo possa chegar até você. Agradeço muito. Nós temos um trabalho específico. É um trabalho tão específico que é pouco conhecido no Brasil. Dentro da vida acadêmica, nós conhecemos a questão de artigos e periódicos, mas os bastidores não é conhecido e não é se falado. Começou a se falar agora há pouco tempo, de 5 anos para cá, se eu só ver observar isso dentro de um contexto de 100 anos de universidade brasileira, vamos dizer assim, 5 anos não é nada. Hoje eu compreendo que o processo da editoração científica requer profissionais qualificados. Esses profissionais que eu falo, que a universidade pública ou a universidade privada não pode mais perpetuar, ou seja, ter uma conexão com o trabalho análogo à escravidão. Todos eles são formados, estão sendo formados pela universidade para valorizar esse trabalho. Então nessa aula 11, nesse encontro 11, o que é essa questão da produção acadêmica? Por que dessas aulas? É justamente para romper paradigmas quanto à questão do produtivismo acadêmico. Alguns entendem que o produtivismo acadêmico é você ficar escrevendo. Não. Eu, se eu pudesse, como já falei nos vídeos anteriores, eu gostaria de escrever 10 artigos por ano. Mas 10 artigos por ano requer tempo, investimento de tempo. Não é o investimento de você escrever, é o tempo. Nós temos que educar, reeducar graduandos, mestrandos, doutorandos, graduados, mestres, doutores, professores de qualquer titulação. Porque a editoração científica não é mais a mesma. Qualificar a ciência brasileira com mais credibilidade, com maior visibilidade. E para que eu tenha visibilidade, eu tenho que ter um processo de internacionalização de periódicos,
ter uma produção bilíngue, trilingue, XML, HTML. Nós temos que ter a comunicação científica, a divulgação científica, as versões, as traduções, as revisões, a formatação, a normalização. E estou apontando para cada profissional. E aqui eu só tenho 3 comigo hoje, mas todos estão trabalhando. Eu tenho mais profissionais que estão já trabalhando, né? Já estão trabalhando, na verdade, né? Devemos também dialogar com o periódico que vai submeter o artigo. Esse ponto entra quando você faz uma submissão de um artigo a um periódico. Busque ver se tem artigos daquele periódico que possa argumentar com o seu. E cite-o, isso é importante. Isso mostra respeito pelo periódico, pelos autores que ali publicam. Ética na construção do texto. Lembra da aula? Se você não assistiu essa aula, acesse a aula de má conduta. É importante ter ética, a questão de boas práticas, boa conduta na escrita, na submissão, no processo de avaliação e entender que o trabalho de gestão de artigos científicos, de produção científica, é um trabalho colaborativo. Mas esse colaborativo não é mão de obra na escravidão. Todos aqui, um colabora com o outro, porque eu preciso da Débora, eu preciso do Victor, eu preciso do Alex, preciso do Felipe, que está aí atrás dos bastidores, gravando. Eu preciso de todo um time por trás, para que toda essa produção científica seja publicada e acessada por várias pessoas. Essa compreensão não é nos ensinada, nós não somos formados para isso. Inclusive em programas de pós-graduação, nós não somos formados para isso. Nesses processos, eu deixo aqui uma sugestão de leitura, que inclusive é minha tese de doutorado, para vocês conheçam um pouco mais sobre a gestão de periódicos. Mas essa aula não termina aqui. Eu quero ouvir um pouco do meu time. Eu vou começar pelo seguinte, pelo Alexander, que é o que mais leva paulada sim dentro da editora, porque todos os processos passam na mão dele. Alex, quais são os erros mais comuns que os autores cometem e isso impacta diretamente no processo editorial e que isso influencia no seu trabalho e no trabalho de todos nós? Eu acredito que um dos principais problemas que a gente vê sempre são artigos em que os autores não leem as diretrizes antes de submeter o artigo. Então sempre vem informações faltando, documentos faltando, e que a gente sempre precisa ficar solicitando posteriormente para que o autor encaminhe. E nesse vai e vem de informações e arquivos, acaba se perdendo, então modificando informações já enviadas anteriormente e fica uma confusão. Então acho que uma das principais regras é você ler sobre o periódico antes mesmo de submeter. Ler também foco e escopo, né? Porque já poupa trabalho de pessoas para pré-avaliar e ver se cabe ou não aquele artigo naquela revista. E acho que esses são um dos principais. Ô Alex, e pela sua experiência nesses últimos 5 anos, se nós pensarmos, por exemplo, eu tenho observado que alguns autores pedem para consertar alguma coisa que eles viram errado já com o artigo publicado. Nesse sentido, o correto de se fazer dentro das boas práticas, o que seria? Você diz correção pós-publicação? Isso. O correto é a gente sempre fazer uma errata se o artigo já foi publicado, porque a gente acredita que não é uma boa prática você alterar um documento já sendo disseminado dentro da comunidade científica. Então o correto seria fazer uma errata e assumindo no caso que ou a editora ou o autor não percebeu aquele erro anteriormente. Presta atenção, você que está nos assistindo, você que é autor, pesquisador, pós-graduando, graduando, você que é algum profissional que quer submeter o seu artigo científico a algum periódico. O Alex nos trouxe 2 informações que eu já falei nas aulas anteriores. A primeira é: leia as políticas editoriais do periódico. Acesse, vai clicando, item a item no menu. Isso é importante, porque lá está todas as regras, normas. Existem periódicos, sim, que não têm essas políticas editoriais de forma clara. Mas, por exemplo, as revistas que a editora gere, nós temos de forma clara todo o processo editorial. Outra questão que o pessoal acomete bastante é que realmente o segundo autor, na verdade, é o primeiro. A partir que ele fez a prova final,
que nós publicamos, nós não podemos mais alterar o artigo científico. É errata. E às vezes o autor não quer que tenha errata no seu artigo. Então, já informe isso antes. Às vezes, a equipe editorial daquela revista enviou para a editora Ibero-Americana fazer o processamento de publicação. Na hora que fechou, publicou, vai ter que ser feito errado. Nós já recebemos ordens de editores e editoras-chefes e chefes. Nós não vamos alterar. É princípio, boas práticas. Nós trabalhamos com acesso aberto, ciência aberta, transparência. Nós sabemos que os periódicos têm uma plataforma, nós utilizamos a plataforma OJS, da PQP, que são submetidos os artigos. É por lá que tem que ser avaliados os artigos. Nós avaliamos por e-mail também, porque existem artigos. Então nós escolhemos os avaliadores, nós enviamos de modo às cegas ou duplo cegas ou de forma parecer duplo aberta. Nós atuamos com as boas práticas. Portanto, para argumentar dentro do nosso trabalho, o que nós fazemos, tem que entender o que nós realmente fazemos, tem que estar aqui dentro da editora com toda essa equipe, esse time por trás. Débora, você que trabalha com toda a parte de revisão, de formatação, revisão, tradução e versão. Pessoal, eu demorei muito para entender sobre tradução e versão, tá? Eu vejo que muitos reclamam de valores de investimento de tradução. Mas eles acham que somente, vamos jogar no Google, traduz, aí eu só vou dar uma arrumada ali. De fato é só isso? Eu quero só avisar você que está nos assistindo, eles não estavam sabendo que ia chamá-los para participar desse último encontro com a gente. O que eu quero é justamente isso, essa liberdade de fala. Nada treinado, nada produzido previamente, mas eu quero que você entenda como é o nosso trabalho, conheçam uma parte do meu time, do time da editora Ibero-Americana. Débora, dentro desse processo da tradução, como eu fiz a pergunta, o processo não é simplesmente jogar no Google, traduzir e achar que vai mudar uma vírgula ou uma A. Não é isso. Qual é o contexto sobre isso? Eu acredito que quando você vai fazer uma versão, quanto à tradução, você tem que saber a língua que você vai trabalhar. Então, normalmente é porque você vai se deparar com termos e especificidades que você vai precisar saber como adaptar para ambas as línguas. Então, se você vai fazer do inglês para o português, tem muitas gírias e piadas lá de fora que a gente não utiliza ou que teria pouco sentido se fosse traduzido literalmente para cá. Não trazendo tipo a comédia ou o sentido original da palavra. Então a gente opta por fazer uma versão, né? Tomando cuidado com esses termos, pesquisando todo o sentido da frase toda, não só daquela palavra. Então, para a gente poder fazer melhor esses ajustes e que tanto para o português ou para outra língua que está sendo traduzida, a pessoa compreenda 100% aquele texto na sua cultura. Ô Débora, outra dúvida que sempre o pessoal pergunta e questiona é sobre revisão de texto e edição de texto. De forma rápida, qual é a diferença entre os dois? A revisão é uma coisa mais superficial, entre aspas, porque você vai olhar mais a gramática, se as frases têm coesão e coerência entre si, se não tem letra faltando, se não tem palavras comidas, ou até conectivos faltando para poder fazer duas palavras terem sentido. Mas essa é mais ou menos a revisão, uma coisa mais por cima. A editoração, você vai pegar todo aquele texto, fazer uma leitura geral, a revisão também, mas na edição você vai já olhar com uma visão, o que eu posso tirar, se esse parágrafo pode subir, se esse parágrafo pode descer, trocar a ordem dos escritos, sabe? Então é uma coisa mais trabalhada para que fique mais dinâmico e a pessoa não fique truncada em algumas partes. Veja, existe uma diferença muito grande entre revisão e edição de texto. E eu observo que alguns autores querem colocar preço nos serviços. Não existe preço em serviço, existe valor. Então, para que
o Alex, a Débora, o Victor Hugo possa trabalhar como profissionais, atuar como profissionais, existe toda uma cadeia de valor. Então, se você que é professor não respeita o trabalho desses profissionais formados por você, como que você quer que um país possa crescer? Entender que simplesmente a revisão de texto, a formatação de texto, a editoração de texto, a edição de texto, requer sim profissionalismo, atenção, investimento de tempo, de formação. Victor, você que trabalha com a parte da comunicação, como a comunicação pode contribuir no processo da divulgação científica? Então, dentro da editora Ibero-Americana, a gente trabalha bastante, estuda bastante a fundo sobre como a gente pode usar a comunicação ao nosso favor, principalmente levar a ciência, os estudos, os artigos, para pessoas que não estão inseridas dentro da área acadêmica. Então a gente usa as nossas plataformas digitais, as nossas mídias sociais ao nosso favor. Então a gente acaba fazendo muita divulgação, como esse conteúdo mesmo do vídeo para o YouTube. A gente faz bastante vídeos para o LinkedIn, Reels para o Instagram, com uma linguagem mais simples que possa atingir outros públicos fora das universidades, fazendo com que os artigos, né, os periódicos possam não somente ficarem dentro dessa bolha, dentro da academia, e sim atingir outras pessoas, porque acaba que a gente aborda muitos temas e são temas muito relevantes para as pessoas estudarem, se aprofundarem. Então, a comunicação e a divulgação científica, elas caminham juntas, mas tem essa grande diferença, né? Essa que eu acabei de falar é a divulgação científica, e a gente também atua com a comunicação, mais voltada para os autores, né? Como o trabalho do Alex mesmo de divulgar os autores no YouTube, uma comunicação em grupos, congressos, marcando presença, fazendo colaborações com outras instituições. Aí dessa forma a gente trabalha com uma comunicação ampla que acaba atingindo um público muito maior do que a gente pode imaginar. Então imagine você com teu artigo publicado pela editora Ibero-Americana ou alguma solução que nós temos para te ofertar, oferecer. É isso que nós temos. Profissionais que entendem sobre o assunto, profissionais que se formam, se especializam todos os dias. Esse time aqui é um time que praticamente, eu posso afirmar, é quase 24 horas por dia atuando no processo da editoração científica para atender todas as demandas da produção, da editoração, a publicação. Você acha que simplesmente ao publicar o teu artigo acabou o trabalho? Não. É um trabalho constante. Como você ouviu o Alex falar, quando os autores pedem a correção, a questão do trabalho da comunicação, o trabalho das indexações que são pós-publicação. Então, todos esses processos, e por exemplo, o Flávio não está aqui com a gente, mas ele está lá trabalhando, desenvolvendo todo o processo de pré-avaliação de todas as submissões dos 12 periódicos. O Flávio faz um trabalho home office, que ele é de São Carlos. Eu tenho o Caio e o Fábio, que são de Assis, e tem muita gente que trabalha aqui por trás dos bastidores. A Maria Fernanda, que é de Araraquara, os editores que são espalhados pelo Brasil. Nós temos a Teise, por exemplo, que atende uma parte da gestão da revista Plurais, é uma bolsista somente para a revista da UNEB. Então nós atendemos instituições públicas, privadas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas o foco sempre é solucionar problema. Qual é o teu problema? Que eu posso, que a editora, que nós podemos solucionar para você. Venha conhecer a editora Ibero-Americana. E para fecharmos aqui, eu quero te agradecer por ter ficado aqui com a gente nesse momento muito abençoado mesmo, muito cheio de informação, conhecimento.
E se eu pegar cada tema é uma aula de 4, 5, 6 horas. É muita informação. Mas venha participar das outras trilhas. Já estamos preparando a próxima trilha de aulas, especificamente para você. Informação e conhecimento de forma gratuita para você, na questão da produção científica, da questão acadêmica. Eu encerro a minha fala te agradecendo e agradecendo a minha equipe. Mas cada um vai encerrar com a sua fala. Queria agradecer você que está assistindo a gente, que acompanhou essas 11 aulas aqui no nosso canal do YouTube. Peço que você se inscreva também no nosso canal, acompanhe, ative as notificações. Siga a gente nas redes sociais, @Editora Ibero-Americana. Acesse o nosso LinkedIn, a gente também tem muita coisa que a gente posta lá nos stories, nas publicações que acabam não vindo para o YouTube. Então fica ligado aí que tem muita novidade para vir também. Queria agradecer ao Anderson pela oportunidade do vídeo, acredito que essas informações são muito ricas. Também gostaria de agradecer ao professor José por ter cedido esse momento para a gente compartilhar nossas experiências e também deixar avisado aqui para vocês que se caso tiverem algum tipo de dúvida, entrar em contato no e-mail aqui embaixo, atendimento@editoraiberoamericana.com, que eu, Alex, tanto o José, o Vitor também, eu acho que a gente tem acesso a esse e-mail e acompanha bem de perto. Gostaria de agradecer ao Anderson também, por deixar esse momento para a gente poder falar um pouco mais sobre como a gente trabalha e os cuidados que a gente tem que ter nesse processo, que muitas vezes acaba passando despercebido, até mesmo não tem sua devida atenção. Então, obrigada. E caso vocês tenham realmente, igual o Alex falou e o Vitor, tem alguma dúvida em relação à revisão, editoração, tradução, pode entrar em contato com a gente e a gente vai compartilhar também esse vídeo com seus amigos, acadêmicos ou não, porque daí a gente consegue mostrar para mais pessoas como esse processo é feito. Para mim é importante esse momento porque eu gosto que você que está aí do outro lado conheça esse time, essas pessoas que são profissionais que atuam nos bastidores dos periódicos, da produção científica. Então o teu artigo passa na mão de todos nós e muito mais pessoas que não estão aqui, como já falado. Então muito obrigado mesmo. Você chegou aqui. Se você não assistiu as outras aulas, assista, se interaja com os conteúdos. E, aliás, deixe o seu comentário, compartilhe e venha conhecer a Editora Ibero-Americana. Deixo para você um grande abraço meu, do meu time e de todos nós para você. Um grande abraço. Até a próxima trilha de informação e conhecimento.